Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar. Muito bem, a Voz da Profecia está no ar e a gente sempre chega aqui com muita alegria, com gratidão a Deus por esse privilégio de compartilhar com você o Evangelho, seja através das músicas cantadas pelo Quarteto Arautos do Rei ou por meio da mensagem bíblica e ainda também pelos materiais que a gente sempre apresenta aqui, estimulando você a estudar a Santa Bíblia para que na Palavra de Deus você possa encontrar o Evangelho, as boas novas de salvação. Como é que estão as coisas por aí? Tudo tranquilo? Tudo bem? Por sinal, estamos nos aproximando, não é, do Dia Internacional da Mulher. Opa! Eu aproveito para parabenizar você, mulher, seja você ainda uma criancinha, uma juvenil, ou você que é adolescente, jovem, você é uma mulher adulta, idosa, a gente sempre tem um grande público feminino que acompanha a programação da Novo Tempo, em especial o programa A Voz da Profecia. Bênçãos para você, mulher, que o Senhor cada dia mais encha o seu coração de paz, de alegria, de esperança. Que em Deus você encontre seu valor, sua importância, sua dignidade. Ou você não tenha dúvida, o ser humano é obra-prima da criação de Deus. E eu penso que, em relação às mulheres, o capricho foi maior. Com certeza, você é linda. Deus lhe abençoe. Que você seja cada dia mais uma mulher assim, cheia de vida, cheia de alegria, cheia de confiança em Deus, até porque é na conexão com o Senhor que o ser humano encontra o seu real valor, a sua importância, que você seja, acima de tudo, uma mulher de Deus. Bênçãos para você e para toda a sua família. E eu tenho aqui uma revista linda que preciso lhe apresentar. Talvez você já conheça e já até pediu e recebeu, mas se não, olha aqui uma oportunidade maravilhosa. Você que se inspira em histórias de superação e fé, você precisa conhecer algo assim verdadeiramente especial. Já imaginou ter em mãos as histórias das mulheres mais corajosas e inspiradoras da Bíblia? Aqui, olha, a revista Esperança Marcadas pela Fé. Esta revista traz a trajetória de 8 mulheres que, com fé inabalável e coragem extraordinária, enfrentaram os maiores desafios da vida e se tornaram exemplos para todos nós. Você quer saber como Ana, Esther, Maria e outras personagens bíblicas superaram dificuldades e foram marcadas pela fé? Então, não perca tempo. Essa revista é um verdadeiro guia de força, fé e sabedoria. E está esperando por você.
de forma totalmente gratuita. É só você ligar e pedir, tá bem? A sua revista Esperança, Marcadas pela Fé, está aqui, prontinha para ir para suas mãos e fortalecer a sua fé e ajudar você a descobrir lições preciosas. Essas mulheres podem nos ensinar muito. O telefone 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bem? Grave esse número aí e faça contato com a gente assim que possível. Outra opção é você pedir pelo WhatsApp, número 12982444449. Pois bem, o objetivo é fazer com que você se torne uma mulher cada vez mais valorosa e vitoriosa com a bênção do Senhor. E como eu disse há pouco, uma vez que nós estamos aí nos dias, né, ou nesse dia especial, quando as mulheres são homenageadas, eu penso que essa revista chega em boa hora. E, aliás, juntamente com a revista que eu lhe apresento hoje, o tema também do nosso programa está relacionado a uma valorosa mulher de Deus. Mas antes disso, tem música do Quarteto Arautos do Rei. Ouça agora Arautos do Rei Resgatado. Já trilhei por caminho inseguro, já perdi nesse jogo da vida e também me feri nos tropeços do mal. Mas eu sei que nas dificuldades, enfrentando o poder da maldade, se eu pedir e clamar por socorro, o auxílio virá lá do alto. Tua graça me envolve, teu amor é o tesouro que eu mais quero. Já me basta teu cuidado, mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado. Quero ser cada dia mais forte. Quero ter sempre um rumo norte, depender da ajuda divina, vai ser meu ideal, minha meta final. Eu escolho o caminho da vida e decido viver pela graça. Peço a Deus que me torne um servo, instrumento de paz neste mundo. Tua graça me envolve, teu amor é o tesouro que eu mais quero. Já me basta teu cuidado, mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado, perdoado. A cruz é o retrato do preço que foi pago pra me resgatar.
Sou indigno, eu sei, não mereço. Ele um dia tomou meu lugar. Tua graça me envolve, teu amor é o tesouro que eu mais quero. Já me basta teu cuidado, mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado. Mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado. Que maravilha saber que nós fomos resgatados pelo nosso maravilhoso Salvador. Na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Oh, sim! Quem foi verdadeiramente resgatado por Cristo, não só porque Ele morreu por nós, mas porque você aceita o sacrifício dele em seu lugar e você o declara como seu Senhor e Salvador. Quem foi verdadeiramente resgatado por Cristo pode ter essa convicção. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Em vez de condenados, nós fomos absolvidos, nós estamos salvos e selados para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, que você e eu, nós todos, permaneçamos firmes em Cristo, até que a nossa vitória seja completa, seja irreversível, quando o nosso Senhor retornar para buscar os seus filhinhos. E eu quero lhe fazer um convite muito especial. Nós aqui da TV Novo Tempo, da Rede Novo Tempo, esse grupo de comunicação que inclui TV, rádio, internet, gravadora, escola bíblica, esse grande grupo de comunicação pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o meu convite é exatamente esse, para que você participe de um culto conosco em nossa igreja. É muito fácil. Nossos cultos acontecem aos sábados de manhã, a partir das 9 horas, e nos domingos e quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite. Se você não sabe onde tem uma igreja, é só entrar nesse site, encontreumaigreja.com.br. Está vendo aí? Você encontra assim a igreja mais próxima de sua casa e você vai lá com sua família nos visitar. Na verdade, você vai se encontrar com a gente, mas acima de tudo o seu encontro será com o Senhor. Porque na igreja nós cultuamos, nós adoramos a Deus. E fazemos isso louvando, cantando hinos, ouvindo hinos que são cantados, estudando a Santa Bíblia, procurando compreender a palavra do Senhor. É assim que nós adoramos ao Senhor. Você e sua família querida serão muito bem-vindos, tá bem? E agora nós vamos para um pequeno intervalo, mas você fica bem esperto aí, já viu o título da mensagem? Lugar de mulher é onde Deus quiser. Seria isso uma provocação? Não, calma, eu já lhe explico. Fica aí. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Você está aqui na TV Novo Tempo, este é o programa A Voz da Profecia. Nesse programa a gente sempre ouve lindas canções do Quarteto Arautos do Rei e eu também tenho o privilégio de compartilhar com você a Santa Bíblia. Antes, porém, de nós entrarmos no tema bíblico de hoje, eu quero orar com você.
Vamos pensar juntos em Deus? Pai querido, humildemente nós nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor, porque nós vamos estudar a Tua palavra e é o Espírito Santo quem nos ilumina para compreendê-la. Por isso nós Te suplicamos, fica conosco e ensina-nos, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, você viu o título aí? Lugar de mulher é onde Deus quiser. Eu sei que há uma frase muito comum em nossos dias, lugar de mulher é onde ela quiser, e eu não tenho nada contra essa frase. Até porque eu não tenho dúvida alguma de que as mulheres são tão competentes quanto os homens para todo e qualquer serviço. A inteligência é a mesma, a capacidade é a mesma, não é? Ainda que tenhamos outras diferenças no que diz respeito à competência e capacidade, é tudo igual. Então tá bem, lugar de mulher onde ela quiser. Porém, melhor ainda do que lugar de mulher onde ela quiser, é pensar assim, lugar de mulher é onde Deus quiser. Porque uma mulher sábia, da mesma forma que um homem sábio, uma pessoa sábia, ela se deixa conduzir pela vontade do Senhor, porque a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa. Acredite no que eu estou lhe dizendo, quando sua vontade se chocar com a vontade de Deus, quando sua vontade estiver de encontro à vontade de Deus, então desista da sua vontade e faça a vontade do Senhor, porque acredite, a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa. Ele sabe todas as coisas, Ele vê o fim desde o princípio, Ele quer o nosso bem todo o tempo, então quando sua vontade e a de Deus estiverem em conflito, renuncie sua vontade e faça a vontade do Senhor para a sua vida. E você vai ver que o melhor lugar para mim, para você e para todas as pessoas é onde Deus quer que nós estejamos. Muito bem, hoje nós vamos refletir numa história antiga, mas que continua viva. Uma garota judia, órfã de pai e mãe, exilada numa terra estrangeira, mas que era linda por fora e por dentro. Uma garota abnegada, disciplinada, discreta, corajosa e muito ajuizada. Essa é uma dramática história de como Deus usou essa jovem simples para salvar o seu povo. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu já disse aqui algumas vezes. Não subestimemos pessoas simples, porque elas podem ter muito mais a oferecer do que o nosso preconceito nos permita perceber. Esther era uma garota simples, porém colocou-se nas mãos de Deus e o Senhor, através dela, fez algo extraordinário. O livro de Esther, ele é incomum. É curioso que não há no texto referência ao nome de Deus, à adoração ou à fé. Não há nada religioso nele, pelo menos na superfície. Parece que Deus está ausente, está indiferente, está distante, mas a realidade é que Deus está presente e atuante todo o tempo. Eu também gosto de dizer, a mão de Deus, mesmo sendo invisível, é invencível e está sempre disponível. Deus é soberano, suas marcas, na verdade, estão por toda parte nessa linda história de Esther. Com relação ao autor do livro, não se sabe exatamente quem escreveu. Os autores mais prováveis são Esdras, que era sacerdote, escriba e reformador, e Mordecai, um judeu da tribo de Benjamim, que era primo e pai adotivo de Esther. Vamos à Bíblia? Eu quero começar aqui, primeiras palavras do livro de Esther. Se você tem a sua Bíblia aí e quiser acompanhar, Esther, capítulo 1, vou ler os versos 1 a 3. Na minha Bíblia está escrito assim: Isto aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia.
Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidadela de Susã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias, estavam presentes. O texto aqui está falando do rei Assuero, ou Assuero, como outros preferem dizer. Esse Assuero, ele é o mesmo Xerxes da história, rei do Império Medo-Persa, do 5º século antes de Cristo, do ano 486 ao ano 465. Na época desse fato registrado, o rei Assuero estava no auge do seu poder. E ele era visto assim como o homem mais poderoso da terra naqueles dias. O texto faz referência também à cidadela de Susã, que foi uma das capitais do império. Era a sede do governo. Se você prosseguir aqui na leitura, verá que a narrativa diz que a festa, não é, que o rei promoveu, ela se estendeu por 180 dias, imagine, exatamente 6 meses. E foi uma festa regada a muita bebida, e durante esse período o rei mostrou todas as suas riquezas, suas glórias. Aí depois desse tempo de 6 meses de festa, de celebração, de comemoração, ainda houve mais uma semana dedicada a comemorações com o povo. Porque como você viu aqui nesse primeiro momento, nessa primeira celebração, o rei está com os seus oficiais e servidores e com o pessoal do exército, com os nobres, os governadores, mas depois dos 6 meses com a elite, com alto escalão, o rei agora faz uma festa de uma semana para o povo, para o povão. Para o pessoal da elite, 6 meses, para o povão, uma semana. Paciência, né? O ser humano não muda, não é? Mas certamente que o povão aproveitou. Até porque diz aqui o texto que foram 7 dias com bebidas sem restrição. Muita gente, como a gente diz no popular, muita gente encheu a cara. E no 7º dia dessa segunda celebração, o rei já estava bêbado. E ele mandou trazer a rainha Vasti para ser apresentada ao povo. E é curioso que a rainha, ela era uma mulher muito bonita, mas de personalidade forte e independente. E ela se recusou a ir. E o rei, evidentemente, que ficou furioso, né? A gente não sabe a razão por que Vasti se recusou a essa solicitação do rei. Talvez o que ele quisesse fosse uma exibição indecente. E Vasti, ela evitou, não é, tal exposição. Então o rei resolveu consultar os seus conselheiros, os seus sábios, quanto ao que a lei dizia diante da negação da rainha, por sua desobediência. Quer ver o que os sábios disseram? Eu leio aqui, livro de Esté, capítulo 1, versos 16 a 18. Então Memucã disse na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. A ideia é, assim como a rainha desobedeceu, desrespeitou o rei, agora, quando as mulheres do reino ficarem sabendo do que aconteceu, todas elas farão o mesmo com os maridos. As esposas vão desprezar os maridos.
E os maridos vão ficar indignados, a coisa vai ficar feia, como se diz, o pau vai quebrar, não é? Então eles disseram para o rei assim: olha, o senhor devia proibir a rainha Vasti de apresentar-se diante do Senhor, nunca mais ela terá esse privilégio, e o senhor deve escolher uma outra rainha. E sabe qual foi a conclusão deles? Eles disseram assim: todas as mulheres darão honra a seu marido. E o conselho agradou o rei. E ele enviou cartas a todas as províncias dizendo assim: cada homem seja o senhor da sua casa. Cada homem mande na sua casa, seja o chefe, não dê moleza não, tenha autoridade, seja macho para valer, cada homem seja, disse o rei, o senhor da sua casa. Ai, ai, até parece que é fácil assim, não é? Eu não sei se você acompanhou aqui no programa A Voz da Profecia a série Coisas de Família, e eu até aproveito e lhe digo, se você não assistiu essa série, procure no NT Play ou no YouTube. Foram 13 temas com esse título geral, Coisas de Família. E eu disse, numa das mensagens da série, que a verdadeira autoridade, ela não se impõe, ela se conquista. Quantas vezes, principalmente entre os homens, tem aquela conversa assim: quem manda em sua casa? Quem é que manda? É você? É ela? Quem é que manda na sua casa? E aí alguns até brincam com os outros e dizem assim: você é um varão ou um varunca? O varunca manda ela e ele nunca. Ei, ouça aqui uma coisa: a gente não casa para mandar. Quem quer mandar não precisa casar. É só contratar um empregado, uma empregada, pagar um bom salário, aí você pode mandar à vontade. A gente casa para amar, para cuidar, para servir, para ajudar, apoiar. No ensino bíblico, o homem é sim o líder da sua família, mas no mesmo ensino bíblico, o líder é o que mais ama, mais serve, mais compreende. O homem, no ensino bíblico, é o sacerdote do seu lar, é o pastor da sua casa. E um verdadeiro pastor, ele ama e cuida de todas as suas ovelhas. O apóstolo Paulo diz que o marido deve amar a esposa como Jesus amou a sua igreja, ao ponto de dar a sua vida por ela. Seja o líder da sua casa, mas seja você esse líder, segundo a orientação do Senhor. Assim a sua esposa será muito feliz, os seus filhos serão felizes, a sua família será abençoada. Bom, mas vamos voltar aqui e prosseguir com a história de Esther. O capítulo 2, ele começa com os servos do rei, estimulando o monarca a procurar uma moça virgem e bonita para substituir a rainha Vasti. Eu leio aqui, capítulo 2, agora dos versos 5 a 7. Está escrito: ora, na cidadela de Susã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Você percebeu aqui que o nome original de Esther, o nome hebraico, era Hadassa. Esther foi o nome que ela recebeu quando viveu na Pérsia. Bom, a informação aqui é que Esther era filha adotiva de Mordecai. Era filha do coração. Eu me lembro uma vez que eu ouvi o pastor Rafael Santos pregar, um amigo querido, e certa vez, ele é um filho adotivo, e certa vez ele disse assim, nunca mais esqueci:
Filho é amado porque é filho. Filho adotado é filho porque é amado. Bonito isso, não é? É filho do coração. Esté era uma filha do coração de Mordecai, que em realidade era seu primo. Bom, o texto diz que muitas garotas foram levadas ao palácio. Você pode ver aqui na sequência da narrativa. Para que o rei pudesse avaliá-las e escolher uma para substituir a rainha Vasti, e no meio dessas lindas garotas levadas ao palácio, lá estava Esté. Mas Esté não revelou para ninguém que ela era judia, como Mordecai havia orientado. E aqui no verso 12, capítulo 2, verso 12, está escrito: depois de 12 meses de tratamento seguindo as prescrições para as mulheres, que eram embelezadas 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. 12 meses de tratamento, de embelezamento. Certamente esse não foi um ano de aperfeiçoamento do caráter. O ambiente era de superficialidade, de extravagância, competição, né? Afinal de contas eram várias e só uma seria escolhida. Havia valorização do exterior, exaltação da aparência, excesso de cuidados com roupas, com cosméticos. Tudo bem diferente da ênfase bíblica quanto à mulher de real valor. Conhece Provérbios 31:30? Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu posso citar também em primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 13 e 4. Pedro diz assim, que a beleza de vocês, e aqui ele está aconselhando especificamente mulheres, que a beleza de vocês não seja exterior, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha que conselho fabuloso. Que a beleza de vocês não esteja no exterior, mas no interior de um espírito manso e tranquilo. Isso é de grande valor diante de Deus. É óbvio que aqui Pedro não está dizendo que você deve ser assim relaxada, não é? Não cuidar da sua aparência, não pentear os cabelos, não se lavar, não ficar assim cheirosinha, interessante. Claro que não é isso que ele está dizendo. Ele só está dizendo para você não concentrar a sua atenção máxima no seu exterior, porque de fato a beleza que perdura e vai perdurar por toda a eternidade é a sua beleza interior, é a nobreza do seu caráter, é a excelência do seu espírito. Oh, não tenha dúvida disso. Uma mulher de Deus cultiva acima de tudo a nobreza do seu caráter. Deus lhe abençoe, para que você seja uma mulher cheia de compreensão, de bondade, de sinceridade, de honestidade, disposição de servir, de ajudar. Uma mulher educada, fina, gentil, bondosa. Oh, isso é lindo demais. Mas é lógico que não só para mulheres, mas também para homens. Bom, na sequência da história, a Bíblia diz que de todas as mulheres que foram levadas à presença do rei, quem foi escolhida? Esté, é claro. Eu leio aqui, capítulo 2, verso 17. O rei amou Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Incrível. Uma jovem sem nenhuma ligação com a nobreza persa tornou-se rainha. Nada impediu que fosse colocada onde Deus quis. Uma sugestão para você, minha querida amiga que está me assistindo agora. Que tal você orar ao Senhor assim: Senhor, conduza-me para onde o Senhor quer que eu vá, ou para onde o Senhor quer que eu esteja. Conduza-me, Senhor, para onde eu possa ser útil aos seus propósitos.
Essa é uma oração sábia que Deus ouve e atende com muito prazer. Senhor, me coloca onde o Senhor quiser, onde o Senhor sabe que eu poderei ser útil aos seus propósitos. Lugar de mulher é onde Deus quiser. Eu sei que essa história de Esther até parece um conto de fadas ou uma história da Cinderela com um final feliz, mas não. Essa história é real. E no mundo real, o mal sempre se levanta. A sequência da história é dramática, mas no momento certo, a providência divina entra em ação e resolve as coisas. Aqui no capítulo 2, verso 20, está escrito assim: Esther ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. E Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Eu fiz questão de ler esse verso para ressaltar um ponto. Mesmo tornando-se rainha, Esther seguia obediente às orientações do seu pai adotivo, de Mordecai. Uma mulher de caráter disciplinado e personalidade bem equilibrada. Esther obedecia ao mandamento divino. Lembra do mandamento? Êxodo capítulo 20, verso 12, honre seu pai e sua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor seu Deus lhe dá. Honre seu pai e sua mãe. Mordecai estava no lugar de pai para Esther, por isso que ela o honrava. E olha aqui uma coisa, honrar é mais do que considerar ou respeitar, inclui obedecer e reverenciar. Deus diz assim: honre seus pais, e eu honro você, não é assim? Honre seu pai e sua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor seu Deus lhe dá. Significa dizer que quem honra os pais honra a Deus. Mas por outro lado, a gente precisa saber que quem desonra os pais desonra a Deus. Quem honra os pais tem bênção a receber do Senhor. Mas quem desonra os pais tem conta a acertar com Deus. Isso é muito sério. No livro de Provérbios, capítulo 10, verso 1, está escrito assim: o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Filho sábio, alegria. Filho tolo, tristeza para os seus pais. Que tipo de filho você é? Que tipo de filha você é? Você dá alegria para os seus pais ou só tem dado tristeza para eles? Já ouviu aquele ditado, filho criado, trabalho dobrado? Isso é muito triste. O certo é filho criado, trabalho recompensado. Quantos pais se alegram quando veem seus filhos crescendo e se tornando pessoas dignas, honestas, respeitosas e bondosas para com todos, inclusive para com eles. Qual é a sua realidade? Como é que os seus pais pensam quando olham para você? Você que já é jovem, já é adulto. Os seus pais pensam assim, filho criado, trabalho dobrado? Ou eles pensam assim, filho criado, trabalho recompensado? Você tem dado alegrias ou tristezas aos seus pais? Lembre-se, quem honra os pais, honra a Deus. Quem desonra os pais, desonra a Deus. Quem honra os pais tem bênçãos a receber do Senhor. Quem desonra os pais tem uma séria conta, uma conta impagável, para acertar depois com o Senhor. Mas eu vou seguir aqui porque o tempo avança também, não é? Na sequência aqui, ainda no final do capítulo 2 de Esther, a partir do verso 21 até o verso 23, está escrito que Mordecai, que era um funcionário de menor importância do rei, ele descobriu uma conspiração contra o monarca. E ele avisou Esther. E Esther informou ao rei o que Mordecai lhe havia dito, de que alguns estavam conspirando contra ele. E aí tudo foi confirmado,
os conspiradores foram punidos e os fatos foram registrados no livro das crônicas do rei. Então surge no capítulo 3 um personagem importante na história, um inimigo do povo judeu. Eu quero ler aqui agora capítulo 3, dos versos 1 a 13. Está escrito: Depois disso o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, perguntaram a Mordecai: Por que você está transgredindo as ordens do rei? Observe, esse indivíduo chamado Amã, que era inimigo do povo judeu, ele foi elevado à posição de primeiro-ministro. E de acordo com a tradição judaica, Amã, ele era descendente direto de Agag, rei dos Amalequitas, que foi derrotado pelo rei Saul e morto pelo profeta Samuel. Isso está no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Veja que Mordecai, o texto diz que ele não se inclinava diante de Amã, certamente por entender que essa reverência deveria prestar somente a Deus. E aqui nos versos seguintes, Amã é informado que Mordecai não se inclina diante dele, e mais, que ele era judeu. Então, com o orgulho inflamado, Amã decide destruir não somente Mordecai, mas todos os judeus que viviam no Império Persa. Aproveitando-se de sua posição de destaque, ele era o primeiro-ministro agora, então Amã vai ao rei e diz estas palavras. Eu leio no verso 8, capítulo 3, verso 8. Então Amã disse ao rei Assuero: Existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei e por isso não convém tolerá-los. Ele vai ao rei e aí diz: olha, tem um povo aqui no meio do reino do Senhor que não cumpre as suas leis, por isso eles não devem ser tolerados. A ideia é que esse povo, no caso os judeus, deveriam todos morrer. E sabe qual foi a reação do rei? Ele diz assim: ok, então faça com esse povo o que você quiser. E aí foi estabelecido um dia em que todos os judeus que viviam no império seriam assassinados e os seus bens seriam confiscados, saqueados. A notícia foi enviada a todas as províncias e cidades. Seria um massacre, seria um genocídio. Na próxima semana nós vamos seguir com essa história dramática. E você verá que nosso Deus, Ele é quem cuida dos seus filhos. Oh, eu não tenho dúvida disso. Nada acontece por acaso na vida dos filhos de Deus. O Senhor está sempre no controle. Mesmo quando nós passamos por problemas e adversidades, jamais pense que o Senhor nos deixou, jamais pense que o Senhor deixou você. Porque o Senhor está no comando de todas as coisas. Ele tudo vê, Ele tudo sabe. E se tem gente especial aos olhos de Deus, são aqueles seus filhinhos que procuram viver em fidelidade a Ele. Porque através desses é que Deus se revela aos outros. Você compreende? Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28, esse eu sei de cor. E eu sei que muitos que estão me assistindo agora também sabem. Romanos 8, 28 está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é linda essa convicção de Paulo? Sabemos que todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Claro, com isso Paulo não está dizendo que todas as coisas nesse mundo são boas. Significa que Deus age por meio de todas as coisas, até as ruins, para o bem daqueles que o amam, daqueles que vivem os seus propósitos. Se você tem procurado viver no centro da vontade de Deus, você não tem o que temer, porque todas as coisas agem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem os seus propósitos, que foram chamados por Ele e estão humildemente no seu caminho, procurando seguir a sua vontade, viver no centro da sua vontade. Essa convicção de Paulo era tão grande que logo em seguida, agora Romanos 8, verso 31, ele diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como que dizendo, venha o que vier, você e eu não temos o que temer, porque se nós estamos ligados a Deus, se o Senhor está conosco, quem será contra nós? Qual é o poder que possa existir nesse mundo ou fora dele, que seja maior do que o poder do Deus que nos guarda, que cuida de nós e que nos conduz? Louvado seja o Senhor. Mantenha firme e inabalável a sua confiança em Deus, porque Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de mim, mesmo quando passamos por grandes adversidades. E talvez seja essa a sua realidade hoje. Talvez você até consiga sorrir por fora, mas só chora por dentro. Deus vê o seu choro, Deus conhece a sua dor. E acredite, permaneça nele, não se afaste dele, porque mesmo no meio dessa dor, Ele está conduzindo você para que você cresça, aprenda, amadureça, se torne uma pessoa melhor e principalmente, no meio dessa dor, Ele está conduzindo você para que um dia você alcance a eternidade. Os sonhos de Deus para você e para mim são muito maiores e melhores do que o melhor que a gente pode imaginar. O quarteto tem agora uma linda música que em realidade é uma oração. A mensagem e o título você sabe, lugar de mulher é onde Deus quiser. Que tal agora você, mulher? E você que é homem, você que é macho, está assistindo também, que tal agora orarmos juntos com o quarteto, através dessa linda canção? Ouça agora, Arautos do Rei, habita em mim. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o teu chamar, te peço, ó Deus, habita em mim. Pois me encontro em duras provas, tão difícil é vencer. Necessito um guia, dizendo aonde ir. Habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do teu amor, dize como devo caminhar. Vem
Linda oração, não é? Oh, sim, esse é um dos meus hinos, uma das minhas canções preferidas desse quarteto abençoado, porque eu acho essa oração muito apropriada. Tudo que você e eu precisamos é exatamente da presença do Senhor em nossa vida. Quando o Espírito Santo habita na gente, não temos o que temer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero ler um versinho que está aqui no livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Na minha Bíblia está escrito assim: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É possível que você saiba, o livro do Apocalipse é permeado de profecias e de símbolos. Esse capítulo 12 apresenta a história da Igreja de Deus, do povo de Deus na terra, evidentemente que de uma forma bem resumida. E aqui no verso 17 que li, quando fala a respeito do dragão, o dragão é referência ao diabo, o inimigo de Deus e também nosso inimigo. O dragão ficou irado contra a mulher representa a igreja, o povo de Deus. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da sua descendência. O contexto aqui é o tempo do fim, pouco antes da segunda vinda de Cristo, e cremos ser o tempo no qual nós vivemos hoje. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da sua descendência, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O inimigo de Deus e nosso inimigo irado contra a igreja do Senhor e guerreando contra o povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e têm o testemunho de Jesus, aqueles que amam Jesus e são obedientes ao Senhor e à sua palavra. O inimigo irado contra eles, guerreando contra eles. E aí? Preocupa? Se você e eu estivermos nas mãos de Deus, nada temos a temer. Maior é aquele que age em nós do que aquele que está agindo no mundo. Mais são os que estão a nosso favor do que os que são contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O diabo faça a guerra que quiser, que ele vá às favas, que ele cuide da vida dele. O nosso negócio é estar com o nosso Senhor, unidos ao nosso Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Permaneça firme em Deus. Lugar de mulher é onde Deus quiser. Lugar de homem é onde Deus quiser. Quem está no lugar onde Deus o colocou não tem o que temer, porque o Deus que nos conduz é também o Deus que cuida de nós e nos protege. Deus abençoe. Permaneça firme no Senhor. Vamos orar juntos? Ó Deus, glorificado seja o teu nome, Senhor. A história de Esté nos inspira e nos mostra que, a despeito de todas as incursões do mal contra os teus filhos, tu estás sempre a protegê-los e guiá-los para uma vitória completa. Bendito seja o teu nome, Senhor, e ajuda-nos a termos esta fé inabalável em ti e nos teus propósitos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, abençoe sua querida família. Mais uma vez, você, mulher, parabéns pelo seu dia e que o Senhor renove sempre sua alegria e sua esperança. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, tchau.